Oi gente, eu sou o Beni, professor de Química, e vou falar um pouco mais sobre eletroquímica. Já tem aí no GTV um vídeo meu sobre eletroquímica, falando sobre número de oxidação, e agora eu vou falar sobre reações redox. O que é uma redução, o que é uma oxidação, fique ligado aí. Continuando o assunto de eletroquímica, né? Vamos falar agora sobre reações de oxirredução. Para começar, o que são reações químicas? São transformações onde um tipo de material, que a gente chama de reagente, vai se transformar em outro tipo de material, que a gente chama de produto. Como você está vendo aí representado, a solução de sulfato de cobre ela é azul, né, no becker da esquerda, e quando você põe uma barra de zinco metálico, esse material ele se transforma, tá? O material sólido vai mudando de cor por causa da formação do cobre metálico e a solução ela vai perdendo a cor porque vai sendo consumido o sulfato de cobre que é azul. Ela vai ficando um azul mais claro até que fique completamente incolor. Essas transformações elas são chamadas de reações químicas, tá? Algumas reações químicas elas acontecem com transferência de elétrons ou transferência de densidade eletrônica. Essas reações a gente vai chamar de reações de oxirredução, reações redox, ok? Então, como que eu vou saber se uma reação ela é redox ou não, olhando simplesmente a equação química? Bom, primeiro você vai calcular o NOx de todos os elementos envolvidos em todas as espécies químicas, tá? Você não sabe calcular o NOx? Volta lá, assiste o primeiro vídeo dessa série de eletroquímica que tá bem explicadinho como que calcula o NOx, tá bom? Então, depois que você calcula o NOx em todas as espécies químicas de cada elemento, você compara esse NOx nos reagentes com o NOx nos produtos. Se o NOx no reagente é diferente do NOx nos produtos, né, se o NOx do elemento muda ao decorrer da reação, isso significa que é uma reação redox. Por exemplo, você está vendo aí que o cobre ele inicia nos reagentes com o NOx mais 2 e ele termina a reação nos produtos com o NOx 0, ou seja, uma diminuição de 2 unidades. Ou seja, se trata de uma reação redox. Bacana? Algumas reações, como por exemplo a reação do gás carbônico com a água, são reações onde o NOx dos elementos não mudam, tá? O NOx do carbono continua o mesmo no reagente e no produto, do oxigênio também e do hidrogênio também. Então, essa não é uma reação de oxirredução. Não significa que seja uma reação ruim ou que seja uma reação prejudicial. Ela simplesmente é um outro tipo de reação, que a gente vai tratar aqui somente das reações redox. Então, essas reações que não são redox, a elas não se aplicam as coisas que eu vou falar nesse vídeo. Ok? Seguindo, reações redox, reações de oxirredução, elas são compostas de dois processos, um processo de oxidação e um processo de redução, tá? O processo de oxidação consiste em um aumento do NOx. Esse aumento do NOx, ele se dá devido à perda de elétrons. Quando você perde elétrons, quando o elemento perde elétrons, e esses elétrons eles têm carga negativa, então perder esses elétrons faz com que a carga fique mais positiva. Então, aumenta a carga do zinco aumentou de 0 para mais 2, né? O zinco era eletricamente neutro e passou a mais 2. Já o cobre, né, ele inicia com a carga mais 2 e termina com a carga 0, ou seja, a carga dele diminui. Isso significa que ele ganhou elétrons, tá? Quando o elemento ganha elétrons, ele fica com a carga mais negativa, tá bom? Então, o aumento do NOx se dá à perda de elétrons e a diminuição do NOx se dá ao ganho de elétrons. Então, a oxidação é o processo em que há aumento do NOx e logo perda de elétrons, e redução é o processo em que há diminuição do NOx e logo ganho de elétrons. Toda reação redox ela vai incluir pelo menos um processo de oxidação e um de redução. Não vai haver em nenhum momento uma reação redox onde só há oxidações, onde só há reduções. Pelo menos um de cada tem que estar presente, ok? Senão a reação está errada ou ela não acontece, né? A reação acontece simplesmente se houver ao menos uma oxidação ou ao menos uma redução. Pode haver mais de uma oxidação, mais de uma redução, mas pelo menos um de cada. Bacana?
E esses processos de oxidação e redução, eles podem ser representados por semi-reações. Essas semi-reações são representações somente dos processos de oxidação e redução, né? Não vai englobar o que não participa daquele processo específico. Então, por exemplo, no processo de oxidação do zinco, o que está envolvido é o zinco do jeito que iniciou, com NOx 0, o zinc do jeito que ele terminou, com NOx mais 2, e os elétrons que ele perdeu. Todas as vezes que você tem uma semi-reação onde os elétrons estão representados nos produtos, essa semi-reação é de oxidação. O contrário acontece com o cobre, onde ele inicia com carga mais 2 e ganha 2 elétrons. Isso faz com que a carga final seja zero. Todas as vezes que você tiver uma semi-reação onde os elétrons eles estão nos reagentes, essa semi-reação é de redução, tá bom? E o que acontece é que, quando você soma as semi-reações, você representa, no final, a reação global. A reação global é essa que está representada aí no meio, tá? Nas reações globais, os elétrons, eles não aparecem, tá? Se está aparecendo elétron ali em algum lugar, não é a reação global do processo, tá? Os elétrons, eles só vão aparecer nas reações, nas semi-reações de oxidação e redução. Ele vai aparecer no reagente, se for uma semi-reação de redução, e ele vai aparecer no produto, se for uma semi-reação de oxidação, tá bom? Pronto. A espécie química ou o elemento que se oxida, ele é chamado de agente redutor, porque ao se oxidar, ele vai causar a redução de outra espécie química. E é por isso que ele vai ser chamado de agente. Agente dá uma ideia de ação, né? Porque ele vai causar a redução de outra espécie química. Pelo contrário, a espécie química ou elemento que se reduz vai ser chamado de agente oxidante, porque ao se reduzir, ele causa a oxidação em outra espécie química. Então isso costuma confundir muito, tem que ficar bem consolidado na cabeça de vocês, tá? Então quem se oxida é agente redutor e quem se reduz é agente oxidante. Muitas questões vão trazer esses termos e às vezes vai bugar a cabeça de algumas pessoas, tá bom? O potencial de redução, ele está relacionado com a energia envolvida naquela semi-reação de redução no processo, tá? A unidade dele é volt, e o volt significa justamente isso, potencial de transmissão de energia. Mas para simplificar, a gente pode imaginar como potencial como a energia envolvida no processo, apesar de que não seja exatamente isso. Então, por convenção, se representa o potencial padrão de redução das espécies químicas, tá? E se você tiver uma espécie química se oxidando, o potencial de oxidão é simplesmente o oposto daquele potencial de redução. Quanto maior o potencial de redução de uma espécie química, maior a tendência dela a se reduzir. E quanto menor o potencial de redução, menor a tendência dela a se reduzir. E logo maior a tendência dela a se oxidar. Ok? Quando se quer calcular a energia envolvida em uma reação redox, ela é fácil de calcular. É igual ao potencial da redução que está ocorrendo naquela reação, mais o potencial da oxidação que está ocorrendo naquela reação. Pode parecer bugante, mas eu vou dar um exemplo e vai ficar simples. Olha só, eu vou pegar a mesma reação que eu representei acima, tá? O sulfato de cobre reagindo com zinco, e a semi-reação de oxidação e de redução que a gente já viu também acima, né? O zinco se oxidando e o cobre se reduzindo. Bom, o zinco, ele tem aqui, olha, na tabela, o potencial de redução em menos 0,763. Bom, se ele tem esse potencial de redução, o potencial de oxidação é o justo oposto disso. Eu vou simplesmente trocar o sinal. Então, para calcular o potencial dessa reação, eu vou usar isso com o sinal positivo, mais 0,763. Já o cobre, está aqui representado o potencial de redução dele, mais 0,337. E eu vou utilizar esse valor mesmo, porque o cobre está se reduzindo. Então, quem está se reduzindo, eu utilizo o valor que está na tabela. Quem está se oxidando, eu inverto o sinal para colocar na conta. Então, quando eu faço essa conta, eu vou ter uma energia, um potencial de reação igual a mais 1,1 volts. Pronto, eu sei o potencial
envolvido nessa reação eletroquímica. Esse potencial positivo, ele me diz que essa é uma reação espontânea. É por isso que se eu colocar a barra de zinco no sulfato de cobre, essa reação ela vai acontecer sozinha. Então, reações espontâneas eletroquímicas, elas têm um potencial maior que zero, ok? Reações que têm um potencial menor que zero são reações que não são espontâneas. Processos espontâneos na natureza são processos que liberam energia. Isso significa que há uma energia liberada enquanto essa reação acontece. Imagine se essa energia liberada por essa reação ela pudesse ser utilizada, por exemplo, para ligar um aparelho. Essa foi a ideia que levou à invenção da pilha, né? Então, pilhas elas são construídas com base em reações eletroquímicas espontâneas. E é por isso que o potencial nas pilhas é sempre positivo, tá? Mas isso em outro vídeo a gente vai falar. Bom, um outro exemplo agora aqui é essa reação onde eu parto de cloreto de sódio e chego a cloro gasoso e sódio metálico. Eu vou aplicar os mesmos princípios, tá? O sódio ele está reduzindo, né? E se ele está reduzindo, eu vou utilizar o valor da tabela, menos 2,71. E o cloro ele está oxidando, então eu vou inverter o valor da tabela. O valor da tabela é mais 1,36, eu vou usar negativo. E aí eu vou encontrar um valor de reação, um valor de potencial de reação negativo, menos 4,03. Isso significa o quê? Significa que essa reação ela não é espontânea, ela não acontece sozinha. Imagine, inclusive, se essa reação acontecesse espontaneamente, né? Você tem sal na sua cozinha e esse sal espontaneamente se transforma em cloro, que é um gás tóxico, e sódio, que é sódio metálico, que é um material que pode, inclusive, explodir em contato com a água. Então, isso não acontece, ou seja, essa reação ela não é espontânea. Isso significa que essa reação não pode acontecer? Pode acontecer, sim, desde que eu faça uma eletrólise, desde que eu aplique uma voltagem elétrica nesse material, tá? Mas isso também eu vou deixar para outro vídeo. Então, processos não espontâneos, para eles acontecerem, eu preciso fornecer energia, talvez fazer uma eletrólise. Processos espontâneos, não, eles acontecem espontaneamente, sozinho, ok? Outra coisa interessante é que toda vez que você tiver um processo não espontâneo, significa que no sentido inverso, ele é espontâneo. Então, essa reação que a gente acabou de ver que ela não é espontânea, o potencial é menos 4,01, se eu inverter a direção da seta, se eu colocar os reagentes no lugar do produto e o produto no lugar do reagente, eu vou ter um processo espontâneo com o potencial de mesmo módulo e sinal contrário, tá? Então, o cloro gasoso, ele reage sim com o sódio metálico e forma cloreto de sódio, que a gente conhece como sal de cozinha. Bom, então, esse foi o vídeo sobre reações redox, eu espero que vocês tenham apreciado. Essa questão do Enem 2012, ela trata desses assuntos que a gente acabou de falar, e eu vou deixar ela comentada nos meus stories lá no @bnquímico, tá bom? Ela vai estar lá nos destaques, comentada. Deixe suas dúvidas também nos comentários, né? Pode mandar suas sugestões. Me siga lá no Instagram, @bnquímico, no YouTube também, bnquímico canal. Eu espero que tenham apreciado. Até a próxima.